O que a religiosidade faz com uma pessoa? O que esse espírito de religião comete, faz a pessoa ser, vamos dizer assim, levada a um sentimento, a até tomar atitudes contrárias ao Evangelho. No Evangelho de hoje, que nós vamos estudar, que é começando no livro de João, capítulo 8, do 12 até o 30, se Deus permitir, eu terei o cuidado de chegar até lá. Jesus, ele toma então o momento de um discurso e ele começa a apresentar-se àqueles fariseus que estão ali. Ele começa a falar acerca da sua missão, qual é a missão de Jesus. E nessa missão que ele está enviando, foi enviado, melhor dizendo, e enviando agora a boa palavra do Senhor, a palavra de Deus revelada através de Cristo nessa terra, ele traz a palavra a qual aqueles que estão ouvindo, ouvem como uma loucura. Por exemplo, eu acredito que você, talvez você um pouquinho mais madurinho, você já deve ter visto falar de muitos charlatões, de muitas pessoas até se disfarçando de Cristo, dizendo, não, eu sou o Cristo. Talvez, não vou dar nomes aos bois, né? Mas os mais madurinhos vão se lembrar de até uma pessoa brasileira que dizia ser o próprio Cristo. E até cheio de seguidores, cheio de seguidoras, né? Pessoas que muitas vezes dão a ênfase ao homem que cai naquele engano, não procuram examinar as Escrituras, como diz João 5,39, examinai as Escrituras, porque nelas contém encontrar a vida eterna. Jesus disse, você precisa examinar as Escrituras. A intenção de examiná-la é que nós venhamos conhecer as coisas de Deus, para que ninguém te engane. Eu estou aqui pregando para você, estou aqui trazendo um recado, creio esse recado ser um recado do céu, mas para que você possa trazer isso para dentro do teu coração, você ouve a palavra, primeiro o Espírito Santo testifica, fala ao seu coração, você entende que é Deus falando com você, você compreende o Senhor Jesus, você consegue ter esse entendimento que não é o pastor, não é o homem, mas é o Espírito de Deus que fala com você, e aquilo se confirma pela palavra, aquilo se confirma. Jesus, imagine por exemplo, chega um homem jamais havia se esperado desde Gênesis até Malaquias, chegando em Mateus, onde conhecemos a graça revelada por Cristo Jesus nessa terra, revelada por Deus. Deus revelou seu Filho a esse mundo. Começamos no Novo Testamento em Mateus, mas desde Gênesis até Malaquias, nós vemos que o Senhor preparou tudo para que o Filho dele viesse, para que Jesus viesse e trouxesse então a glória, a salvação. Para que você, talvez que alguns façam a leitura e compreendam o que eu vou lhe falar, o povo de Deus, esse que falo agora, olhando no Velho Testamento, olhando lá atrás, o povo de Deus, o povo hebreu, o povo israelita, o povo conhecido como o povo do Senhor, aqueles que eram separados por Deus, os salvos, estes que o Senhor Deus lutou, preparou, cuidou, mas não tiveram nenhum apreço por Jesus Cristo. Um ou outro, não estou generalizando, mas alguns judeus se renderam e entenderam que aquele a quem veio há 2022 anos atrás, este que viera a essa terra era realmente o Filho de Deus e morreu e ressuscitou para que eu hoje tivesse a legalidade, a oportunidade de quaisquer um que aceitar o Senhor Jesus seja salvo, independente se é hebreu, se é israelita, independente da nacionalidade, da cor, independente do tamanho, se é alto, se é baixo, se é mais fortinho, se é um pouquinho mais magrinho, independente da classe social, pobre ou rico, todos temos condições e acesso ao Senhor, todos têm. Aquele que falar que não tem é mentira, porque o Evangelho tem sido pregado. Digo isso de modo que prego no Brasil, né? Há alguns locais no mundo que o Evangelho é totalmente fechado. Não há portas abertas para se pregar Jesus Cristo. Mas o Senhor se revelou a seu povo. Jesus
quando revelou-se aos judeus, quando se revelou a Israel, ele explica qual é a missão dele. Ele traz aos fariseus, aos judeus daquela época, os saduceus, escribas, eles estão ali ouvindo o Senhor pregar e falar acerca das coisas do céu, e eles estão tão contaminados pela religião, pelo judaísmo, e eu posso trazer agora para os dias atuais, não pensando somente na religião predominante da época, que era o judaísmo, mas quantas religiões nos afastam de Deus. Ah, pastor, eu sou da religião A, eu sou da religião B, sou da religião C. Deixa eu te contar uma coisa, você que é cristão, você que segue a Cristo, você não tem uma religião, você é um servo de Deus. Ah, isso foi uma coisa inventada, eu sou evangélico, né? Peraí, mas o evangélico tem a prerrogativa, né? Vamos dizer, se é esse o termo a ser usado, eu devo seguir o evangelho, andar de acordo com o que está descrito nos evangelhos. Que são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Se os evangelhos que são me ensinados, que são me apresentados, eu não os vivo, não os pratico, não tenho o cuidado de ter buscado e viver de acordo com Jesus, eu sou simplesmente um religioso. Eu tenho uma religião, eu não tenho Cristo. Por isso você vê muita gente religiosa que defende muito mais a placa da igreja do que propriamente a palavra de Deus. Defende muito mais o seu tutor, o seu pastor, o seu padre, defende muito mais o guia, defende quaisquer coisa, menos a palavra. Ela não entende que as coisas de Deus foram reveladas por Cristo Jesus. E hoje eu quero que você escute comigo agora, eu vou fazer a leitura para ficar ainda mais fácil. A partir do versículo 12 diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, não era a primeira vez que o evangelho chegava até esses homens. Não era a primeira vez, ou talvez para você, não é a primeira vez que você ouça acerca do reino dos céus. Talvez não é a primeira vez, acredito não ser a primeira vez que você ouça ou escuta falar de Jesus, não é a primeira. Aí Jesus se revela dizendo, eu sou, ele falando dele mesmo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí eu fico pensando, como pode, né, um homem no natural, ouvir, entenda que nesses dias aqui, tão pesado era para eles ouvirem, quanto para nós no dia de hoje. Que você vê um monte de gente, Jesus disse, olha, vocês vão ouvir falar, ó, Jesus está ali, Jesus está lá, Jesus está acolá, não, Jesus está do outro lado do mundo. Jesus falou assim, não vá atrás, porque nenhum desses eu estou. Ele está dizendo com todas as letras, eu sou a luz do mundo. Nesse mundo de trevas, nesse mundo de perdição, nesse mundo que o prazer de você ver, por exemplo, você deve ter visto casos do tipo, de você ver um ser humano num acidente, acontece um acidente de trânsito, a pessoa está presa entre ferragens, a pessoa está machucada, gritando por socorro, e as pessoas em volta que teriam condições de fazer alguma coisa, ou tentar acalmar no mínimo aquela pessoa, a pessoa está com o celular fazendo uma transmissão, fazendo uma live, dizendo, olha, acidente agora, morreu aqui, ó, tá morrendo, ó, o que aconteceu, ó, não sei o quê. As pessoas estão perdendo o amor, estão perdendo o foco do que realmente é viver o evangelho do Senhor. Nesse mundo tão mal de trevas, em que ninguém valoriza o grande amor de Deus. Jesus fala, nesse mundo de trevas, quem anda comigo, quem crê em mim, terá luz. Sabe o que significa ter luz? Você já deve ter ouvido falar dessa expressão, luz no fim do túnel. Sabe aquele túnel que você olha? Ou quando você está em um local, você já deve ter ficado sem luz em algum momento da tua vida, ou quando acabou a luz, a rede foi cortada, tiveram um problema de energia, você olhar para fora da janela, para fora da tua porta, e você não vê nenhuma luz sequer, uma noite escura.
que nem a lua clareia o suficiente para enxergar, e você ao longe, bem ao longe, você vê uma luz. Essa é a chamada luz no fim do túnel, onde você não encontra nenhum resquício, nenhuma oportunidade de ser mudado, nenhuma oportunidade de ser transformado. A luz no fim do túnel é Jesus. Ele sempre está disposto. Para você que talvez diz, pastor, olha, a religião, pastor, eu amo tanto a minha religião, eu não abro mão dela. Você está em trevas, porque você não tem cuidado de entender que a luz é Jesus e não a religião. Não a igreja que você diz, não, porque é a minha igreja. Você tem que sim ter uma igreja, congregar, unir-se aos irmãos, pregar o evangelho. Marcos 16:15 diz, pregai o evangelho a toda criatura. Como que se faz para pregar o evangelho? Conhecendo o evangelho. Como que você fala para as pessoas, não, você tem que ir para a igreja, você tem que ser uma pessoa, você tem que ser uma pessoa espiritual, você tem que andar com Deus, mas nem você sabe o que é o evangelho. Porque Jesus está dizendo, a luz do mundo sou eu. Porque ele deixa bem claro, olha, esse mundo está em trevas, mas aquele que está comigo terá luz para a sua vida, terá esperança. Esse mundo de trevas existe esperança. Esse mundo, quando eu falo, não as prerrogativas das maldades, mas as pessoas que estão nesse mundo, Jesus quer salvar. Independente da crença que ela tem. Pastor, eu gosto de simpatia, eu gosto dos misticismos, eu gosto de horóscopos, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto da astrologia, eu gosto dessas coisas, me fascinam essas coisas. Jesus está dizendo, para você ter luz para a vida, você precisa reconhecer que a luz é Jesus. Aí ele termina dizendo, versículo, aliás, aqui entre os fariseus agora, o 13, sempre tem gente do contra. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testifica de ti mesmo? O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde vim, muito menos para onde eu vou. Jesus está dizendo, olha, verdade, vocês estão falando a palavra certa. O homem não pode testificar de si mesmo. Lá em 1 Coríntios 11, deixa eu pegar o versículo chave aqui. 1 Coríntios capítulo 11, deixa eu ver, acho que é o versículo 28. Deixa eu ter certeza disso. É o 31. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, 31, fala assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quer dizer, o homem não testifica de si. Num julgamento eu não me defendo a mim mesmo, porque eu sempre vou querer livrar minha pele. O ser humano é assim, ele sempre vai querer puxar a sardinha para si mesmo. E os fariseus religiosos, ferrenhos, servos de Moisés, eles que criam somente na lei mosaica e o Cristo de Deus se revelando a eles, pouco se importava. Nós vamos andar com Moisés, vamos apedrejar, vamos matar, vamos destruir. Quando chega ao conhecimento deles a luz do mundo, quando chega ao conhecimento deles Jesus Cristo, eles automaticamente dizem, olha, como que você pode falar de você? Alguém tem que falar de você, alguém tem que testificar de você. Agora eu vou dar uma pequena ênfase às palavras dos fariseus. Falando das palavras de Jesus no evangelho de hoje, você vê e percebe que Jesus diz, olha gente, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim, quem der atenção às minhas palavras, vai ter luz para a sua vida. E quando ele fala, olha, como que você pode testificar de você mesmo? Como que você fala que você é o Cristo? Como que você diz que é filho de Deus? Como que você diz isso? Quem pode confirmar isso? Aqui entra um ponto que acho até importante a pergunta deles, porque eles estavam aprendendo.
primeiro, vamos dizer assim, os primeiros impactos de Jesus neste mundo foi promovido ao coração deles. Puxa, mas eu só aprendi Moisés até hoje, só aprendi a lei. Talvez a vida que você tenha, talvez você seja criticado, talvez você escutando o pastor, você fique contra. Você não aceita, não, pastor, eu sou de religião tradicional, nasci assim, vou morrer assim. Deixa eu explicar uma coisa para você. Talvez você não esteja errado porque você é uma pessoa errada. Talvez você esteja errado porque você aprendeu de modo errado. Moisés, ele deu o recado que Deus queria que fosse entregue para o povo. Mas quando Jesus se revelou, Jesus veio mostrar a eles que estava chegando o Novo Testamento, no nome do Senhor, mudando realmente a estrutura de vida, de religiosidade que eles tinham. Eles eram religiosos. Chegou a luz que faz com que todas as trevas sejam dissipadas. Agora a pergunta é, entre eu e você, nós seres humanos, mortais, fracos, dependentes de Deus, se você falar, eu não dependo de Deus, se você ficar, veja que isso é até difícil falar isso nesses tempos, se o ar que você respira for cortado, se o ar que você respira for tirado de você, se faltar para você 2, 3 minutos do ar sem que você respire, se você se deparar entendendo eu preciso de Deus, porque quando estes homens perguntaram para Jesus, olha, como que o Senhor pode testificar de você mesmo? A Bíblia diz que nós temos que andar como salvos. Os salvos, eles andam, eles vivem de modo diferente. Eles agem de modo diferente, agem por fé, agem confiantes na palavra. Se você analise a pergunta, mas como Jesus você pode testificar de si mesmo? Como que nós podemos mostrar que somos de Jesus? Como eu e você podemos testificar o Cristo de Deus pela nossa vida? Como poderemos mostrar Jesus através da minha vida? Como que eu faço isso? Como que eu apresento o Cristo de Deus se eu não tenho vivido na luz do mundo? Sou uma pessoa zombadora. Preste atenção. Olha para a mulher dos outros, deseja, adultera, fala mal dos outros. Jesus disse que nós não poderíamos de forma alguma ser julgadores uns dos outros. Por isso nós aprendemos, lá em 1 Coríntios 11:31, nós não podemos julgar a nós mesmos. Só que Jesus, ele não estava falando de si mesmo. Voltando em João novamente, João agora 8, versículo 15, melhor dizendo. Vós julgai segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Olha a diferença. O julgo de Moisés era, está em pecado, está em adultério, apedreja. Jesus, ao contrário, ele vem, olha, eu não vim para julgar nenhum de vocês. Eu não vim nem para apontar os pecados de vocês. Eu vim mostrar um caminho que te faz sair das trevas e viver na luz. Eu me lembro de quando criança, meus pais me levavam para uma igreja que terminava, quando estava terminando ali aquele ato religioso, terminando ali aquela reunião, aquele momento ali solene, terminava a pessoa dizendo assim, aquele que estava lá palestrando, falava assim, olha, hoje tem cerveja na cantina para vender. E eu naquela expectativa, se nós formos para a igreja, o meu pai que bate na minha mãe, meu pai que sai, bebe, volta e bate nela e vai para a rua e trai minha mãe, que não traz comida para dentro de casa porque falta dinheiro, porque o dinheiro que ele usa, que ele ganha, ele gasta tudo na bebida, na cachaça, com a mulherada. Quando chegava no local onde, puxa Deus, tomara que aqui na igreja agora, tomara que ele escute Deus e ele pare de fazer assim. Aí quando terminava ali aquele ato litúrgico, aí ele falava, olha, lá na cantina, vai ter cerveja, vai ter quentão, vai ter não sei o que, vai ter não sei o que lá. Eu falava, puxa vida, foi tudo por água abaixo, pensei que ia mudar meu pai, mas na verdade estou ajudando ele a ser pior.
E a religiosidade faz a pessoa sentir-se, não, eu estou indo para a igreja, não, estou ouvindo a Deus. Puxa vida, quanta gente está assim, que a religião matou a fé dela, que ela não entende que a prática da vida dela está levando ela a uma vida de trevas. Jesus está dizendo, vocês são julgadores, eu não julgo ninguém. Vocês olham as coisas mediante ao que os seus olhos enxergam. Eu não olho desse jeito. Lembre que o jugo de Deus não é o jugo do homem. O Senhor olha para dentro dos corações. Lembro, já falei aqui no programa de uma entrevista que eu vi, aliás, uma reportagem que eu vi uma vez, já tem muitos anos isso, de um rapaz que tirou a vida de um menino, e a sua mãe, com fé, com coragem e com evangelho puro dentro da sua alma, ela vai identificar a pessoa que tirou a vida do seu filho. Quantos poderiam nessa hora tentar bater, xingar, odiar, fazer horrores contra a pessoa que cometeu tal coisa? Ela chega naquele local, naquela delegacia, e ela vê realmente que aquele ali era a pessoa que havia tirado a vida do seu filho. Ela pede assim, eu quero te dar um abraço. Ela vai dar um abraço naquele homem que tirou a vida do seu filho. E ela diz, eu te perdoo pelo que você fez. Eu perdoo essa atitude horrível que você teve. Eu perdoo você com o perdão de Cristo. Imagino eu que essa talvez tenha sido a maior dor que o coração dela sentiu nesse mundo. E uma dor, uma brecha, uma lacuna, um buraco que nunca se fecha. Porque a falta de quem você ama sempre será grande. Mas ela foi realmente cristã, de Deus. Ela disse, eu te perdoo pelo que você fez. Aceite a Jesus. E eu não sei da história desse rapaz que cometeu esse delito, mas eu creio que naquele momento ele teve uma visitação de Cristo. Naquele momento, na atitude daquela mãe, daquele que ele havia matado, ele viu Cristo ali se manifestar na frente dele através daquela mulher. Não sei. Espero em Deus que tenha aceitado Jesus e se cumpriu a sua pena na cadeia, tenha saído para viver uma bênção. Mas escute bem o que você vai ouvir. Veja que Jesus está dizendo, vocês não sabem de onde eu vim e não sabem para onde eu vou, porque vocês são julgadores como julgadores da carne. Mas eu não julgo ninguém. Por pior que seja o erro do homem, a religião, a religiosidade mata as pessoas. Ah, pastor, se for comigo eu mato. Se for comigo eu acabo com essa pessoa. E você diz que está aprendendo o evangelho. Você diz que é cristão. Versículo de número 16. Se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro. Ele fala, eu não julgo. Mas se julgar, o que julgo é verdadeiro. Eu não estou inventando nem aumentando. E ele diz, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Sabe o que está acontecendo? Nesse momento Jesus fala assim, você sabe que tem... Aliás, eu vou ler o versículo seguinte, versículo de número 18. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Ele está dizendo, eu posso fazê-lo. Já que vocês pensam que eu falo de mim mesmo, estou puxando aqui a vanglória para mim, deixa eu falar para você, quem me dá a prerrogativa para dizer que sou aquele que traz a luz ao mundo, este que traz a luz a essas trevas desse mundo, ele fala, eu não falo de mim mesmo, mas eu falo do Pai. E o Pai testifica, quer dizer, o Pai, ele assina embaixo, testificar eu assino embaixo, Deus assina embaixo as minhas palavras, dizendo Jesus. Então quer dizer, Jesus perguntou para os fariseus, aliás, os fariseus perguntaram, você testifica de si mesmo? Jesus respondeu, eu não testifico de mim, mas o nosso Deus, o meu Pai, ele diz quem eu sou. Quer dizer, quem acreditasse nele, quem entendesse que o Pai havia lhe enviado, a partir daquele momento entenderia que o Cristo de Deus estava diante deles.
E eu acho tão importante falar isso para você, porque, como contei para você nessa história, dessa reportagem, que um dia eu tive a oportunidade de acompanhar, essa mulher, ela estava sendo uma mulher de Deus, testificando o Cristo que ela cria. Porque a atitude dela em perdoar mostrou Jesus para aquele homicida. Mostrou Jesus naquela hora, aquele momento, trouxe Jesus sendo revelado pela vida de alguém que realmente é de Jesus. Pode ser que o homicida não tenha dado bola nenhuma para aquilo, mas o Cristo de Deus, mais uma vez, como diz o versículo 12, mais uma vez, o Cristo de Deus se revelou. Mais uma vez está ouvindo de Jesus, mais uma vez está ouvindo que você muitas vezes permite a religião te atrapalhar você de ser de Deus. A mentira não sai da tua boca, o engano não sai da tua boca, a mágoa. Você parece ter prazer em ver tais pessoas caírem. Você tem prazer em ver uma pessoa que um dia te fez um mal, que te fez talvez nem um mal, mas que agiu uma coisa que você não gostou. Você tem prazer em saber que ela caiu. Você tem prazer em saber que ela está destruída. Cuidado que o Cristo de Deus não se revelou a você. Você é religioso, você não sai de dentro da igreja, mas você não tem o Cristo de Deus. A luz não raiou para você. Versículo de número 19. Disseram-lhe, pois, onde está o teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu pai. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês não têm nada de Deus na vida de vocês. Vocês só são religiosos. Vocês só são os fariseus religiosos. Vocês não conhecem a Deus, muito menos a mim. Porque vocês não me conhecem, porque vocês não conhecem a Deus. Se vocês conhecessem a Deus, vocês saberiam que quem está diante de vocês é o Filho de Deus, que vinha a esse mundo para tirar o pecado. E entenda, não eram só palavras. Jesus testificava por curas, milagres, perdões de pecados. Jesus fez inúmeras coisas que eram visíveis para eles entenderem, este é o Filho de Deus. Mas eles não criam. Continuando, 20. E essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Veja que o versículo deixa bem claro, o versículo 20, que ele estava pregando no templo para os fariseus, que ali eles participavam, né? Eles iam nas sinagogas, e nesse momento que eram as igrejas da época, Jesus está pregando essas coisas, eles estavam tão com raiva, com ódio no seu coração, que a vontade deles era prender Jesus. Vamos prender esse herege, vamos prender esse louco. Eles então têm a intenção de fazê-lo, mas ainda não era a hora. Quer dizer, por mais que houve essa grande perseguição sobre Jesus, não prenderam Jesus sem que ainda houvesse a permissão de Deus. Aqueles que andam com Jesus, por mais que perseguidos sejam, por mais que muitas vezes você sempre seja a pessoa que, onde você trabalha, onde você mora, as pessoas que você convive, pense que você é um louco, pense que você age no natural, mas para que esses religiosos, o louco da história é Jesus, porque eles não conhecem a Deus e eles não falam, eles não estão testificando quem é Deus, porque eles não conhecem. Jesus está dizendo, vocês não conhecem meu Pai, por isso vocês não me conhecem. E a ira do coração deles se acendeu, mas Deus não permitiu que eles fossem até Jesus e prendessem, porque não era a hora. Jesus tinha muito a ensinar. Sabe, gente, tem muitas pessoas que estão prendendo o seu entendimento nesse mundo e esquecendo de Jesus, esquecendo do amor verdadeiro. Versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me, e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu acredito que posso até terminar aqui. Sabe o que Jesus diz? Ele fala, olha, eu vou me retirar. E vocês, com esse pensamento que você tem, não, mas eu sou da igreja tal, não, porque eu sempre levo até, eu pego a imagem e levo na casa dos outros ali, ó, eu levo lá, dou até um dinheiro bom para ajudar na igreja. Sabe o que ele está dizendo aqui? Vocês vão continuar errantes
e vocês vão morrer no pecado de vocês. Vocês vão morrer nesse pecado. E fiquem sabendo que para onde eu vou, o que vocês fazem como Deus, como religião, não dará espaço para você para onde eu vou. Vocês querem continuar religiosos? Continue. Mas para onde eu vou, vocês não vão. Aí o 22, diziam, pois, os judeus, começaram a falar entre eles, porventura, quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis vós ir? E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou deste mundo. Quer dizer, existem práticas que qualquer um, pastor, eu não tenho sangue de barata. Pois é, nós temos o sangue de Cristo. Nós agimos como Jesus. Aí ele diz, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não creres que eu sou quem eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que desde o princípio já vos disse. Jesus é o mesmo que se revelou a você. Desde a primeira vez que você ouviu falar realmente de Jesus, as obras e práticas, ensinamentos, é esse Jesus. Desde sempre você sabe como deve andar, mas você não anda. Aí ele termina dizendo, mas eles não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Sabe por que Jesus, ele continua nos ensinando, nos fortalecendo, mesmo com tantas perseguições? Parece não haver esperança nesse mundo de tanta religiosidade, tanta maldade. Ele nos faz entender, eu estou com você. Eu tenho feito, Deus está comigo, porque eu tenho feito tudo o que lhe agrada. Palavras de Jesus, aquilo que agrada a Jesus, o perdão, o amor verdadeiro. O perdão que sai da alma, das entranhas da tua alma. É o que agrada a Deus. E ele termina dizendo, versículo 30, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Louvado seja Deus.